Vamos fazer um pequeno devocional sobre 2 Crônicas 31, do versículo 20 ao 21. Bora lá? Diz assim: Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, o seu Deus. E em todas as obras que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar ao seu Deus de todo o seu coração. E o seu Deus o fez prosperar. A prosperidade de Ezequias não nasceu da sorte humana ou das estratégias do homem, sim de um coração totalmente voltado ao Senhor. Esse é o segredo da prosperidade. Ezequias reinou em tempos difíceis, herdou um povo desviado em tempo fechado, sacerdotes todos desmotivados, um cenário meio caos. E o que ele fez no meio do caos? Restaurou o culto a Deus, abriu o templo e recolocou Deus no centro das nações. O segredo da prosperidade de Ezequias estava em 3 pilares espirituais muito importantes. Primeiro é que ele tinha um coração sincero diante de Deus. Isso é muito importante. Deus não quer personagens diante dele. O versículo que lemos diz assim, Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor. A prosperidade, irmãos, que a Bíblia nos fala, ela começa sempre na integridade do coração. Ganho material. A prosperidade para Deus é o fruto de um coração alinhado e não de uma conta cheia. Mas sim, ele também prospera financeiramente os teus filhos, tá? O segundo ponto é busca constante e completa. Isso diz que Ezequias buscava a Deus de todo o seu coração. Então não era apenas no culto de domingo, era todos os dias. Havia uma entrega pela metade, era tudo no seu completo. Servia a Deus no templo, mas também nas leis e também nos mandamentos. E suas ações glorificavam a Deus. As buscas constantes que ele tinha ali na adoração com Deus foi o que lhe causou a abertura de portas sobrenaturais sobre sua vida. Porque quem coloca Deus no centro de tudo ao seu redor se reorganizar. Não, gente, não é de uma hora para outra, é um processo. E esse processo às vezes parece ser um pouquinho mais demorado, pode ser até um pouco dolorido, porque o tempo da espera dói. O primeiro tópico que fez Ezequias ser próspero e poderoso foi o seu propósito e dedicação nos serviços que ele tinha. O que ele fazia com zelo e também com fé. Ele iniciava os projetos e finalizava os projetos. Ele não largava pela metade, mesmo sendo muito difícil terminar. Ele ia continuar até concluir. E restaurou o sacerdócio real. Organizou o seu povo. E consagrou tudo ao Senhor. E nós vemos no livro de 2 Crônicas muitos reis que não fizeram isso. Reis que simplesmente cuidavam de si mesmo, reorganizavam sua própria vida, adoravam e idolatrar deuses que não tinham poder de fazer nada por eles e literalmente levava todo o teu povo a um mundo de perdição. Mas ainda havia reis remanescentes. O rei Ezequias, que vem da geração de Salomão, da geração de Davi, ali, ele foi um homem íntegro de coração. Como alguns dos seus antepassados, porque seus antepassados, muitos não eram íntegros de coração e, na verdade, faziam muitas coisas que desagradavam a Deus. A prosperidade do rei Ezequias não estava enquanto ele fazia, mas como ele fazia. Como ele se entregava de coração inteiro, ele fazia todas as obras para Deus com excelência e tudo que ele fazia para com o outro também era com excelência. Tanto que as pessoas que cuidavam do templo estavam desanimadas e ele as alegrou. Teve uma festa que ele fez lá para agradecer a Deus pelas obras que Deus tinha feito, que era a festa dos pães sem fermentos, que durava 7 dias, e no caso ela durou 14 dias. E o rei doou tudo para que todos pudessem se alimentar, para que todos pudessem ficar felizes, alegres e pudessem curtir bastante. Por quê? Porque tudo que ele fazia, aquela festa era para a glória de Deus. Então, 7 dias de agradecimento era pouco, vamos para 14. E depois do rei Salomão, a festa dos pães, ela voltou a ser feita com o rei Ezequias. Passou-se milhares de reis e ela só voltou a ser feita com o rei Ezequias, com a mesma proporção que o rei Salomão fazia. Por quê? Porque aquela festa era dedicada a Deus. A lição espiritual que nós recebemos dessa passagem
E desse versículo que estamos lendo, que estamos aprendendo um pouquinho mais sobre, que é o livro de 2 Crônica, na passagem ali, né, do capítulo 30, onde vamos estar falando sobre o rei Ezequias. A verdadeira prosperidade de um homem, ela inicia-se quando você começa a agradar a Deus, e não aos homens. Tudo que você for fazer para o outro, você vai fazer com excelência, sim, mas para que o nome de Deus seja glorificado, porque a prosperidade começa quando a tua conduta, a tua vida, ela é depositada no altar do Senhor. E você começa a fazer tudo para a glória dele, porque nunca foi sobre nós. Por causa dele que a prosperidade vem. Ezequias, ele prosperou porque sua motivação era pura. Ele queria honrar ao Senhor em tudo. Porque ele viu que o Senhor, que era aquele que guardava o seu povo, dava prosperidade, cuidava e mudava cenários, enquanto os outros deuses que o povo queria seguir simplesmente não faziam nada. Ele reconheceu o poder e a grandiosidade desse Deus maravilhoso. E ele prosperou. E essa prosperidade foi um reflexo de uma vida onde Deus tinha prioridade. Às vezes nós queremos buscar por prosperidade, queremos buscar para viver o extraordinário de Deus, mas não colocamos a nossa vida em ordem. E o em ordem que eu digo é colocando a prioridade no seu devido lugar. A prioridade sempre tem que ser Deus.